Olá, hoje na nossa aula de português nós vamos estar corrigindo a atividade da página 80 que eu passei para vocês estarem fazendo, onde nós temos um gráfico, que o título desse gráfico é Distribuição da População Indígena no Brasil 2010, onde eu pedi para vocês estarem copiando esse gráfico, no caderno de português e copiar as 3 perguntas abaixo no caderno e responder. No gráfico, ele está nos mostrando, o número da população indígena do Brasil, e a parte que está pintada de verde é 42% dos índios que moram no campo ou na cidade. E o que está de vermelho pintado mostra 58% da população indígena que mora nas terras indígenas. A número 1 fala o seguinte: segundo o gráfico, onde vive a maior parte dos indígenas, em terras indígenas ou em cidades e no campo. Aqui, a gente verificando o gráfico, olhando, nós podemos ver que a maioria da população indígena mora em terras indígenas, que é a maior parte que está pintada aqui de vermelho, que equivale a 58%. Então, a resposta número 1 é em terras indígenas. Número 2. Explique como a informação identificada na atividade anterior aparece na reportagem Como vivem os indígenas hoje. Nessa informação da número 1, tá comprovando que a maioria dos indígenas moram em terras indígenas. E ele quer saber se no texto Como vivem os indígenas hoje, lá da página 60, se eu não me engano, da página 60, se nesse texto também comprova essa informação. No texto, ele fala assim também. Então, vocês vão colocar a resposta da número 2 na reportagem, afirma que a maioria dos indígenas atualmente habitam em terras indígenas que foram destinadas a eles pelo governo. Então, no texto também que nós lemos lá da página 60, traz a mesma informação do gráfico, ela comprova a mesma informação, que a maioria dos indígenas, eles moram em terras indígenas, e essas terras foram destinadas a eles pelo governo. Número 3. Pela análise do gráfico, onde a minoria dos indígenas vivem, a gente pode observar, que a minoria, que simboliza aqui 42%, moram no campo ou cidade. Então, vocês vão colocar 42% dos indígenas vivem no campo ou na cidade. Então, essa foi a correção da nossa atividade.